Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus Maxi concurseiros. Estamos no terceiro bloco do Maximizando. Lembrando vocês que no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a evolução do contrato de trabalho. Aí a gente também falou um pouquinho dos princípios. Já no segundo bloco a gente falou sobre o que é uma relação de trabalho, o que é uma relação de emprego, quem é o empregado e quem é o empregador. Nesse mês de janeiro, a gente vai falar muito sobre direito do trabalho para garantir a sua aprovação no seu concurso público. Nessa vez, a gente vai falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho. Antes da gente adentrar ao tema, a gente precisa saber o que é um contrato de trabalho. Será que ele precisa ser escrito? Será que ele pode ser verbal? Será que ele tem que ser tácito ou expresso? Vamos ver? Antes de mais nada, a gente precisa ver o conceito no slide. Vamos lá? O contrato de trabalho é o acordo expresso ou tácito. Olha lá, ele pode ser tácito também. Mais para frente a gente vai ver o conceito do que é um contrato tácito, cujo objeto é uma relação de emprego. Neste contrato, a pessoa física, denominada empregado, se compromete a prestar serviços não eventuais, ou aqui também a gente pode chamar como habituais, tá? Habituais, sob subordinação do empregador e mediante salário. Galera, o que eu quero que vocês saibam aqui? Esse contrato de trabalho que a gente vai explicar para vocês, até determinado ponto desse bloco, eu vou falar para vocês sobre o contrato de emprego. Então, o contrato aqui que a gente está dizendo é daquele que tem o empregado, o empregador, a lei trabalhista, todos os direitos trabalhistas que o empregado tem. Ok? Então, isso é uma relação de emprego. Por isso que nesse segundo bloco, nesse segundo parágrafo, se pensarmos bem, o contrato de trabalho deveria se chamar como contrato de emprego, mas não é assim que é denominado, tá? Vejo eu, na minha visão, que o contrato deveria ser chamado contrato de emprego, mas se diz contrato de trabalho, ok? Tendo em vista que, conforme vimos na aula passada, o contrato de trabalho é gênero, do qual o de emprego é uma espécie. Se vocês tiverem alguma dúvida, volta na aula passada, volta no bloco 2 aqui do Maximizando, do Direito de Trabalho no mês de janeiro. Lá a gente vai explicar certinho para vocês, ok? Dá uma pausinha nessa aula, volta lá no anterior que vocês vão entender. Se vocês já assistiram, beleza, vamos seguir o baile aqui nessa. Agora, todo contrato tem um objeto. O contrato de trabalho é constituir uma obrigação, como qualquer outro contrato. Neste caso, tem que ter uma contraprestação. A do empregado quer dizer o serviço. A do empregador quer dizer a remuneração. Tendo em vista isso, do que é um contrato de trabalho, a gente precisa entender quais são os sujeitos do contrato de trabalho. Os sujeitos são o empregado e o empregador. Volta aqui para mim. Vamos lá. Na aula passada, a gente falou quem é o empregado e quem é o empregador na relação de emprego. Falei também sobre os 5 requisitos de uma relação de emprego. Inclusive, já vou até falar para vocês, vou dar um spoilerzinho, gravei também uma dica de 1 minuto que é o esquematizando. Acessem nossas redes sociais que vocês vão achar. A dica é penso, pessoalidade, pessoa física, não eventualidade, subordinação e onerosidade. São esses 5 requisitos. Sem eles, não tem uma relação de emprego e também não pode ser considerado empregado. Sabendo disso, vamos voltar aqui no slide. Empregado é toda pessoa física, lembra? Da qual deve comparecer pessoalmente em seu serviço com habitualidade ou não eventualidade, sob subordinação e salário de seu empregador. Já o empregador é a empresa individual ou coletiva que assume o risco da atividade, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Esses são os sujeitos do contrato de trabalho. Ju, como que a gente faz aí para ver as características do contrato de trabalho? São várias? São. Vamos ver, Ele é direito privado, quer dizer que as partes, quem são as partes? Empregado e empregador, são livres para pactuarem seu contrato de trabalho, porém, sempre respeitando a Constituição Federal e a CLT. Ele também é informal. Lembra do princípio lá que a gente falou da primeira aula? O contrato de trabalho é informal.
podendo inclusive ser tácito ou verbal. Vamos ver o que é tácito ou verbal mais para frente. Ele também é bilateral. O que quer dizer? Gera direitos e deveres para os dois lados. O empregado é de prestar serviços e o empregador é de remunerá-lo. Também deve ter pessoalidade. Olha ela aqui de novo, como é importante essa característica. O empregado não pode se fazer substituir, deve prestar serviços pessoalmente. Ele também é comutativo. As prestações são expressas desde o início da contratação. Ele também é sinalagmático. As partes se comprometem à prestação de serviços recíprocas e antagônicas. Consensual. É livre, é de livre vontade e consentimento das partes. Trato sucessivo. Continua-se no tempo, ainda que por prazo determinado, ou seja, não é instantâneo. E também é oneroso. A prestação de trabalho gera uma prestação de salário. Se não houver essa contraprestação onerosa, não há relação de emprego. Galera, olha aqui para mim, voltei ao slide anterior. Tira print dessa tela e dessa também para vocês poderem estudar, isso é muito importante. Direito privado quer dizer que não é do direito público. O empregado e o empregador se ajustam entre si e tem uma relação ali de emprego. Ele é informal porque não há formalidade. Lembra que a gente falou, eu acho que falei para vocês na primeira ou na segunda aula, que o contrato de trabalho, se você ingressar judicialmente, o contrato de trabalho está dizendo assim, A, B, C e D. Eu citei o exemplo, salvo engano, do horário britânico. Todo dia você entra às 7 horas da manhã, todo dia você sai meio-dia, todo dia você volta 1h30, todo dia você sai às 5. Poxa, que juiz que vai acreditar nisso? Poucos, não é mesmo? Não há como você ter esse horário britânico. Então ele já vai desconfiar do seu cartão de ponto. Por isso que ele é informal. Se você conseguir comprovar que você entrava às 6h30 da manhã, saía 1h da tarde, voltava 1h30, saía às 7 da noite, pronto, essa sua comprovação vai valer mais do que o seu contrato de trabalho. Por isso que ele pode ser informal. Bilateral porque são das duas partes, tá, galera? Pessoalidade é aquele requisito que a gente já falou um monte para vocês. O empregado não pode se fazer substituir. Comutativo, as prestações são expressas. Quer dizer que no contrato de trabalho vai dizer o que você tem que cumprir. Ju, todo contrato de trabalho vai dizer o que eu tenho que fazer? Mais pra frente a gente vai falar para vocês. Não necessariamente. A gente vai ver. Lembra da informalidade? Isso é cabível também. Consensual. As duas partes têm que querer. Não adianta eu querer trabalhar e meu empregador não querer me empregar. Não adianta meu empregador querer que eu trabalhe se eu não quero trabalhar. Ok? Trato sucessivo porque ele é continuado, não eventual, ele é habitual. Oneroso é o salário que a gente recebe. Vamos agora para a classificação de contrato de trabalho. Segue a gente aqui no slide, galera. Contrato tácito ou expresso. Olha lá, agora a gente vai aprender o que é contrato tácito. É a sucessão de serviços prestados do empregado ao empregador, o qual não se opõe à prestação desses serviços sem acordo expresso dessa prestação, seja verbal ou escrito. Aí vocês me perguntam assim, Ju, não entendi nada, me dá um exemplo? Galera, dou um exemplo assim. Funciona assim. Eu aqui na Max Educa não sou funcionária, mas às vezes escrevi algumas apostilas para a Andréia. E aí eu falei assim para a Andréia, deixa eu ir lá na editora todos os dias, só porque eu não tenho onde escrever. Aí eu começo a vir, um dia sim, um dia também, começo a cumprir horário, começo a ser subordinada, começo a receber ordens, e a Andréia vira para mim e fala assim, não, tudo bem, pode continuar vindo, pode ser naquele esquema antigo que a gente tinha, que você escrevia algumas apostilas e eu te remunerava para isso, como se fosse uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. E eu começo a vir, dia sim, dia também, outro de novo, começo a ter as mesmas obrigações que os demais tutores aqui dentro da Max Educa, começo a fazer essa prestação contínua de serviços. Começa a gerar, então, uma relação de emprego tácita, porque eu começo a vir, começo a prestar serviços, começo a fazer coisas com habitualidade, onerosidade, subordinação,
pessoalidade, não eventualidade, e venho. Isso quer dizer um contrato tácito de trabalho. É permitido, porém, depois eu preciso ser registrada e ser reconhecida por esse período, ok? Essa sucessão de serviços sem nenhuma combinação anterior, sem nenhuma resistência do empregador, gera o contrato tácito de trabalho, ok? Vamos ver agora o que é o expresso? Segue aqui no slide. Contrato expresso pode ser verbal ou escrito, porém, deve conter de forma clara todas as condições do pacto laboral. Não vamos cair em contradição. O contrato expresso pode ser verbal ou escrito. Se a gente trocar uma ideia aqui e falar assim, bora lá trabalhar comigo, eu te pago é de segunda a sexta, de tantas horas por dia, tenho 5 requisitos da relação de emprego, 5 requisitos lá do penso para a relação de trabalho ali, de empregado e empregador, para a relação de emprego, e aí a gente faz esse pacto verbal e fala assim, olha, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. É um contrato de trabalho? É um contrato de trabalho expresso. Verbalizamos aquilo que a gente quer, beleza? Também pode ser escrito, aquele que tem tudo a termo, tudo escritinho, aquilo que a gente precisa saber o que a gente vai fazer nessa relação aí de emprego, ok? Então pode ser tanto escrito como verbal. Vamos para o próximo? Segue aqui no slide. O contrato escrito é aquele firmado de forma escrita. É óbvio, né, Ju? Sim, é óbvio, mas a gente tem que saber. E o que deve conter nele? Deve conter o nome, a qualificação, o objeto, os direitos e obrigações de cada parte, a assinatura do empregado e do empregador. Olha só que legal, a simples assinatura da carteira de trabalho já configura um trabalho escrito. Contrato verbal, vamos lá, é expressamente admitido pela CLT. Qual artigo, Ju? 443, a gente vai ver ele escrito lá adiante, vocês poderão tirar print. Atenção, vamos ver a atenção? Há alguns contratos que devem ser expressamente escritos. Possivelmente, é isso que vai cair no seu concurso público. É permitido contrato verbal? Sim. Tem contratos que só são permitidos escritos? Sim, também. Quais são? É o caso do menor, é o caso do contrato temporário. Olha só, as leis e os artigos deles. Vamos para o próximo? Contrato por prazo indeterminado. Contrato por prazo indeterminado, galera, é a regra. Devido ao princípio da continuidade, olha lá a aula do primeiro bloco. Nós vamos falar sobre esse princípio da continuidade. Deve ser permanente, buscando crescimento na empresa. Cabe ao empregador a prova em contrário. Essa súmula é muito importante. Eu peço para que vocês tirem print, porque é ela que fala sobre a continuidade do contrato de trabalho. Contrato por prazo determinado ou a termo, são os dois termos aí que podem cair no seu concurso público. É a exceção, pode ser celebrado por um determinado tempo ou com previsão aproximada de término, que é o contrato de safras. Volta aqui para mim. A regra é o contrato por prazo indeterminado, pelo princípio da continuidade. Lembra que vimos? Agora, a gente está falando de uma exceção do contrato por prazo determinado. Pode ter data fixa para acabar. Por exemplo, há casos que são 2 anos. Há casos que são 90 dias, como o contrato de experiência, por exemplo. Vamos verificar aqui com vocês. O contrato por prazo determinado, que tem data fixa para terminar, é válido? É. E se for aquele que fala assim, não tem data fixa, mas é determinado? Como assim, Ju? O exemplo são as safras. Por exemplo, você está contratado até terminar a safra. A safra vai durar basicamente 2, 3 meses. Mas há casos que duram até 4 meses. É possível? É, porque ele foi contratado determinadamente para aquele caso específico. Também é cabível. Deem uma lida no artigo 443, já trouxe aqui para vocês. A gente vai falar aqui nos próximos slides sobre esses 3 requisitos. E mais para frente, a gente vai falar sobre o intermitente.
Vamos ver aqui, ó, o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando. Vamos ver? A primeira hipótese. O contrato de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Vamos ver o que é isso? Deve ser de natureza transitória e provisória. Dá um exemplo, Ju. Substituição de empregado permanente que está de férias. Vamos lá ilustrar isso aqui para vocês. Um empregado A trabalha na empresa X e esse empregado A tira férias. A empresa X se vê louca, falando assim, meu Deus, e agora? Quem vai cobrir esse empregado A? Aí ele contrata uma pessoa por prazo determinado para cobrir as férias deste empregado, ok? Tem outro exemplo, Ju? Tem sim. O outro exemplo é de obra certa. Vamos lá. Eu contratei uma empresa para construir uma casa. Essa empresa, ela teria, vamos supor, 90 dias para construir a minha casa. Só que chega lá nos 70 dias, tá faltando um monte de coisa ainda. Então eles falam assim, vou contratar fulano, ciclano e beltrano para conseguir dar tempo dos 90 dias e entregar essa casa. Obra certa também é uma hipótese que justifique a predeterminação do prazo, ok? Agora, o segundo requisito, letra B, contrato de atividades empresariais de caráter transitório. São os casos de atividades empresariais de caráter provisório. Exemplo, feiras industriais, agropecuárias ou atividades temporárias. Há quem dá o exemplo aqui também das atividades circenses, que são os circos. Temporadas de circos que precisam aí de ajuda. Peraí que esse C aqui ficou meio esquisito, agora melhorou, né? São os circos. Agora, a letra C, contrato de trabalho de experiência, que é o contrato mais comum. Trata-se de hipótese em que o empregado pode ser efetivado na empresa após o contrato de experiência, que são 90 dias. Pessoal, isso daqui é o mais comum de acontecer. Geralmente, não é regra, mas geralmente qualquer empregado contratado é contratado pelo prazo de 90 dias de experiência. Se não deu certo, tchau, querido. Se deu certo, opa, vamos efetivá-lo, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do contrato intermitente. Prestem muita atenção nesse contrato. Teve alteração na CLT em 2017 com a reforma trabalhista. Olha aqui no slide comigo. Foi incluído pela Lei 13.467, que é a nova CLT, tá? Foi a reforma trabalhista que aconteceu. Vamos ver o que fala o artigo? Fala o seguinte, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Presta serviços, não presta serviços. Presta serviços, não presta serviços. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto, olhem a exceção, para aeronautas, regidos em legislação própria. No contrato intermitente, deve conter o valor da hora, nunca inferior a um salário mínimo, ou aqueles empregados que exerçam a mesma função dentro do estabelecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu sou empregada da empresa X, faço meu trabalho dentro da empresa X, com a habitualidade, e eu tenho que exercer as atividades A, B e C, quem é intermitente, que exercem as mesmas atividades A, B e C da empresa X na qual eu trabalho, eu recebo R$1.000. Quem trabalha como intermitente também deve receber esses mesmos R$1.000, desde que ele faça as mesmas atividades que eu. Beleza? Bom, galera, agora a gente vai ver um pouquinho sobre alguns comentários de terceirização e empregado doméstico. Terceirização aí deve bombar nos seus concursos públicos porque é novidade. Empregado doméstico, sempre vejo perguntinhas sobre empregados domésticos. Vamos ver então? Terceirização, joga aqui no slide para mim. Terceirizar é transferir parte das atividades de uma empresa para outra. Ela tem caráter tríplice, é tipo um triângulo.
é composta pelo empregado, empregador e o tomador de serviços. O empregado é quem vai exercer as atividades dentro da empresa tomadora de serviços. Empregador é a empresa de interposição de mão de obra. E o tomador de serviços é a empresa que terceiriza os serviços prestados. Antigamente, não podia se falar sobre a terceirização de atividade fins de uma empresa. Agora, com a nova lei que vem em 2017, é possível falar sobre a terceirização de atividades fins. Vamos dar o exemplo de empresa de energia elétrica. Vamos supor aqueles eletricistas que eram contratados terceirizadamente para manter a eletricidade. Antigamente, eles eram terceirizados e não havia relação de emprego direta com a empresa. Agora, essa terceirização, ela é lícita, ela é possível, porque agora se faz possível terceirizar atividades fins. Galera, a gente tem que ter em vista o seguinte: empregado, lembra a tríplice? Empregado, empregador e tomador de serviços. O tomador de serviços é uma empresa que vai lá e fala assim, mano, preciso de umas pessoas para trabalharem aqui, tem que ser terceirizada. Aí eu vou lá e contrato uma outra empresa, falo assim, empresa B, vem cá, eu sou a empresa A. Empresa B, vem cá, preciso de pessoas que trabalhem para mim. Você tem eletricistas? Eu sou empresa de energia. Você tem eletricistas aí para trabalhar para mim? A empresa B falou assim, não, sou específica com isso. Tenho sim. Então tá bom, eu, empresa A, pago um valor fixo pela empresa B e a empresa B remunera os empregados dela que vão trabalhar na minha empresa. Essa é a terceirização e é lícito agora das atividades fins, ok? Então, ó, sendo terceirização lícita, não há o que se falar em vínculo empregatício entre tomador de serviços, lembra? A empresa A que contrata a empresa B, que tem vários funcionários que vem prestar serviço na minha empresa. Agora, se a terceirização for ilícita, se não for correta a maneira de terceirizar o contrato da tríplice aqui, se não for lícito esse contrato, aí a responsabilidade é solidária, ok? Então, ó, atenção, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Terceirização lícita, responsabilidade subsidiária. Ilícita, a responsabilidade é solidária. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre empregado doméstico. Vem aqui no slide comigo. É regida pela Lei Complementar 150, tendo aplicação da CLT de forma subsidiária. Empregado doméstico, vamos ver um breve conceito, é aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial dessas quem? Dessas famílias. E pelo menos 3 vezes por semana. Agora, então, é lei as 3 vezes por semana. Tem 3 dias aí da habitualidade na semana, gera vínculo empregatício, ok? Galera, finalizamos aqui o nosso Maximizando. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro bloco. Fiquem ligados, porque no bloco seguinte a gente vai falar para vocês sobre a alteração do contrato de trabalho. Bom, dá o seu like aqui pra gente, se inscrevam no nosso canal, seguem a gente nas nossas redes sociais, mandem também aquelas perguntinhas que vocês gostam, aquelas sugestões que vocês têm para nos dar. Beleza, galera? Esse é o nosso Maximizando Bloco 3.